É um texto claríssimo que afirma categoricamente a imanência do verbo, a imanência do Logos em toda a criação, e toda a criação se sustentando e vivendo e existindo e acontecendo nele. Querem ver? Abra lá em Colossenses, bem do lado de Hebreus, capítulo 1, versículo 16, 17, fala assim, olha: pois nele foram criadas todas as coisas. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quando vocês leem esse texto, ou até cantam, né, esse versículo, quando diz porque nele, por ele, para ele e tal, quando diz todas as coisas foram feitas nele, o que vocês entendem? Ou não entende? Quando diz por meio dele, vocês entendem? Por meio dele. E quando diz para ele, vocês entendem? Por que isso só cria um certo desconforto quando é nele? Na maioria das vezes as pessoas leem e elas não param para pensar o significado de nele. Nele quer dizer tudo o que existe, desde uma bactéria até o ser mais complexo que possa haver, de inteligência e poder e força e outra coisa mais. Só pode estar acontecendo. A vida não é um acontecimento, não é? Você está acontecendo agora, você está aí. Só pode acontecer porque você está nele. Ele é a vida que pulsa, é a vida que gera, é a vida que cria. Essa vida que cria, ela se manifesta na criação de várias maneiras. Por exemplo, o ser humano, ele é dotado de inteligência, de razão, de juízo. Então é fácil, não, a vida está em mim. Mas será que a manifestação maior desta vida é a sua inteligência? Será que não tem um outro ser que tenha atributos ou qualidades superiores à do ser humano? E essa vida, portanto, em mim, nele se manifesta mais complexamente? Para você entender o que eu estou dizendo, basta você fazer o caminho inverso. Ao invés de procurar para frente, que nós não temos paradigma, vamos para trás. Essa mesma vida não se manifesta no animal? E a vida que está no animal é a mesma vida que está em você, é o Logos. Só que no animal, a vida se manifesta até um certo grau de complexidade. Se você for retornando aos vegetais, a vida é a mesma, que se restringe àquela categoria de ser por ela própria criada. Se você voltar ao mineral, ao reino mineral, a vida também está ali. Existe uma atividade mecânica nos minerais, mas existe uma inteligência mecânica, mas existe. Sim, se você puder olhar um átomo e todos os seus movimentos, até porque o átomo, são partículas em movimento. O que dá a ideia de densidade, quando você pega algo e fala, isso aqui é denso, isso aqui é tangível. A minha mão não passa por esse copo para o outro lado, exatamente em razão do movimento da energia. Ou seja, a energia congelada vai se manifestar como átomo. As partículas em tão rápido movimento gera essa densidade. Tanto é que Einstein diz que não existe matéria. Einstein vai dizer que a matéria é energia em estado de congelamento. Não, é em estado de congelamento. A energia em estado de congelamento. Se você conseguisse, é a ideia de Einstein, pegar a matéria e projetá-la numa velocidade tal, ou seja, tirá-la da sua inércia, porque todo o movimento que os corpos fazem, comparado à velocidade da luz, é inércia, né? É tão lento que comparado à velocidade da luz, se torna lento, se torna inércia, né? Então, se conseguisse projetar qualquer objeto, qualquer ser, qualquer coisa, que você tenha a ideia de tangibilidade, de que é tangível, que é físico, de que é duro, de que não se pode transpor, se você projetasse isso numa velocidade tal, né, esses elementos, em razão da velocidade, eles acabariam
chegando ao estágio de descongelamento, ou seja, saiu da sua inércia, se tornaria pura energia. Pura energia. Todo o universo existe em Deus. O próprio termo universo pressupõe isso. Porque o que é o universo? Nós temos o uno. O que é o uno? O uno é aquilo que é único. É o uno. Quem é o uno? O uno é Deus. O uno é Deus. E os versos? O universo. O verso é a parte, que são as manifestações desse uno. Ou seja, o uno que é Deus, ele se manifesta enquanto vida na sua criação. Paulo diz isso categoricamente em Romanos capítulo 1. Eu sei que para muitos falam, rapaz, pastor é meio maluco, essas filosofias dele aí não tem futuro não. Não, mas está na Bíblia. Paulo fala assim, olha, porque aquilo que de Deus se pode conhecer está manifestado para quantos homens quiserem ver. Porque, aí ele vai citando, porque o seu eterno poder, assim como os seus atributos. Aí olha o que ele vai dizer. Porque você fala assim, não, quando eu olho para uma flor, eu vejo tanta beleza. Só pode ser Deus, né? Sim ou não? Até aí passa. Mas Paulo fala, é manifestado, Deus se manifesta. Deus nas coisas criadas. Mas o que de Deus se manifesta aqui? Ele fala, o eterno poder. O poder dele tem um poder agindo. A força, seja dos ventos ou dos seus braços, é de Deus. É o poder de Deus. Ele diz, os atributos divinos são manifestados. Tá bom, a bondade, a justiça e tal. Aí ele fala, assim como a própria divindade se manifesta. Está lá, capítulo 1, versículo 19. Então, o universo traz a ideia dos versos que procedem e existem no uno em Deus. Isso é o que Paulo diz em Atos 17 e 28. Diz em Colossenses capítulo 1, 15, 16 e 17. A mesma ideia. Perfeito?